Capítulo 51. Os Jiraus da Volitação. 11 de dezembro de 1979, terça-feira. Fase da Lua. Quarto minguante, às 11 horas da manhã. Terceiro sono, depois de escrever por algum tempo no escritório, a 1h09 da madrugada, na posição supina ou decúbito dorsal. Temperatura ambiente, 26 graus. Umidade do ar, 58%. Relato projetivo. As reminiscências dos eventos desta noite são muitas e díspares. À vista disso, utilizei-me de um sistema para rememoração. Relacionei antes, rapidamente, os episódios na ordem cronológica de ocorrência, com palavras-chave para cada um, e cheguei a 19 cenas, pontos relevantes ou instantâneos diferentes. Agora buscarei descrevê-los em seus pormenores. A minha consciência estava acesa ao lado de uma consciex que me explicou a visita que faria, realmente como repórter humano, explorando uma colônia extrafísica de transição, antiga aglomeração sobre o espaço extrafísico do Brasil. Estimulou-me ao trabalho, esclarecendo que eu portava esta noite um coeficiente poderoso de energias que serviria como escudo. No decurso da excursão distante e demorada, devia procurar manter-me sereno em toda circunstância, acatando as ocorrências com naturalidade, certo de que, estando no corpo intrafísico, precisaria defender a minha vida enquanto nesta dimensão, acima de tudo. Não deveria me impressionar com as abordagens incessantes e poderia usar a exteriorização de energias como defesa, se fosse preciso. Seria o mais franco possível, não escondendo a condição de consim sob nenhuma hipótese. Buscaria fixar o elemento-chave da cena visualizada que pudesse vincar mais a memória para ajudar a rememoração. Não perderia de vista que sou um adulto extrafísico e agiria como tal. Não deveria esquecer que as ações são mais rápidas e instantâneas na dimensão extrafísica, por serem geradas diretamente pelos pensamentos sem necessidade de ações motrizes ou intrafísicas. Iria sozinho e seria observado à distância, mas não receberia assistência ou interferência diretas. Teria de contar com os próprios recursos. Estivesse confiante que daria conta do recado. Ao terminar a preleção sucinta, incisiva e rápida, o amparador observou-me uma última vez e afirmou, como se despedisse de um candidato, que partia para enfrentar uma prova iminente. O seu corpo de manifestação estará mais denso ou menos denso, conforme os seus pensamentos e a sua vontade para absorver as substâncias predominantes em cada ambiente. Lembre-se de agir como se fosse uma consciex, embora revelando claramente a sua qualidade de consim. Conserve paz em seu íntimo. Tenha bom êxito. De imediato, lançamo-nos ao espaço e daí a pouco eu era deixado num local crepuscular, mais sombrio do que claro. Avançando, encontrei-me à beira de enorme fosso profundo e cheio de calhaus, lembrando uma garganta ou canyon dos filmes do oeste americano, com a diferença de estar sujo e a água parecia de esgoto, correndo ou estagnada em poças nas profundezas. Observei muita gente extrafísica, sociex ou em grupos nas duas margens do fosso, mais do lado em que eu estava. Sabia que aquilo constituía um recurso de defesa energética ou vigilância da colônia, além de representar um sistema de esgotos visando ao combate à poluição consciencial. O fosso era tortuoso, parecendo mais fundo ou mais raso de acordo com o lugar. Estava procurando o jeito de passar para o outro lado, quando duas consciexes tranquilas, com aparência masculina, ao passar, me recomendaram, apressadamente, prosseguir além, porque ali não era lugar para seres humanos. Isso significava que eu estava facilmente reconhecível como uma consim. Saí margeando o fosso. Outras consciexes passavam. Algumas de formas perturbadas olhavam na minha direção. Uma seguiu correndo e gritou como se quisesse assustar-me. Caia fora! Não fique aqui! Cheguei a um arrabalde de cidade, junto ao fosso,
que continuava serpenteando os acidentes geográficos. Encontrei uma espécie de cais das vibrações, ou seja, parecia que ali as marés de formas mentais, crosta a crosta, vinham e batiam nas amuradas gigantescas. Dava para descortinar o oceano dos elementos ou substâncias pesadas a se perder de vista, efeitos evidentes de emissão mental crônica menos digna. Havia uma luz embaciada de matiz amarelo escuro sobre tudo isso. Parecia que a paisagem vivia imersa num eterno crepúsculo. Não localizei astro no céu de cor, mais para o cinza. Um grupo de consciexes de aparência bondosa, ao passar, advertiu-me: cuidado com os assaltantes. Em momentos, uma consciência com aparência humana e feições animalescas, incapaz de dissimular a obscuridade do psicossoma, atirou-se decididamente sobre mim com todo o ímpeto, num rápido ataque extrafísico. Queria, com incrível ânsia e atitudes frenéticas, aspira-me por inteiro se pudesse, absorvendo minhas forças qual autêntico vampiro ou dreno energético. Busquei desvencilhar-me emitindo energias de paz com a força total da vontade e, espantosamente, a consciex recuou, como se recebesse um choque elétrico, e se afastou tão velozmente como aparecera. Foi impossível esconder os meus pensamentos de comparação entre o assaltante extrafísico e os seus colegas humanos. As intenções negativas são as mesmas. O que variam são os objetivos das buscas e emboscadas. Será que uns se transfiguram em outros na passagem de uma dimensão de vida para outra? Resolvi sair dali, mas permaneci ainda no meu lado do fosso para poder explorar mais o ambiente. Sentia-me bem disposto, com imensa capacidade de decisão, o psicossoma livre e harmônico. O leito do caminho se elevava e deliberei seguir andando igual aos demais. Uma senhora de idade, horrível aspecto, ao ver-me, atracou-se a mim com intenções exuberantemente sensuais, em outro ataque extrafísico instantâneo. Mas graças ao sentimento de repulsa que a mesma inspirava, no todo de sua aparência e nas emoções extravasantes, nada senti em troca, a não ser asco inescondível e nojo franco. Procurando desvencilhar-me dela, sob as vistas de várias consciexes jovens que riam abertamente dos meus apuros. Sabia que seria inútil qualquer tentativa de esclarecimento da consciex, profundamente calejada em seus tentames e já cronicificada em seus desequilíbrios. Na dimensão extrafísica, nada se oculta, os sentimentos antagônicos, tanto os meus quanto os dela, estavam patentes, inescondíveis. Depois de livrar-me da senhora extrafísica insana, resolvi passar para o outro lado através de uma entrada estreita e parecendo semideserta. Havia energias positivas e poderosas no local. Andei pouco e encontrei um parque cheio de gente reunida em grupos ou fazendo uma espécie de footing. Estranho que o ambiente melhorara um pouco, mas as aparências das consciexes pouco mudaram. Abordei cautelosamente uma consciex masculina simpática, desemblante comum, dessas que a gente parece já ter visto em algum lugar e que parecia emitir alguma luz, e perguntei que lugar era aquele. A resposta mental veio num eco, como se fosse gritada: "Importa, por acaso? Iguais a este, há centenas por aí." E abriu-se em largo sorriso, virou-se e saiu, deixando-me plantado ali. Nem sempre encontramos um clima de bons modos entre as consciexes. Ninguém consegue ocultar o que pensa e sente dentro de sua psicosfera energética. Tive a inspiração de procurar uma consim, pois seria curioso encontrar um projetor, colega, funcionando. Saí perguntando onde descobrir um. Calculei que ali deveria haver porque a atmosfera parecia ainda muito ligada à Terra. Circulei um pouco entre os grupos. Muitos abanavam a cabeça negativamente à minha indagação. Outros apenas se viravam para o meu lado, a maioria continuava indiferente. Um homem passando brincou, rindo e provocando o riso de muitos transeuntes.
Eu sou de carne e ossos. Pelo menos desejaria ser. Esse humor insinuava que a Consciex queria acessar novas Seriexes, mas nem sempre esse é um recurso disponível aos habitantes daquela dimensão consciencial. Até que uma jovem pegou-me pelo braço e afirmou incisiva: "Vou lhe apresentar alguém humano." Num instante, dentro do parque mesmo, levou-me até uma adolescente nos seus 14 de idade, vestida de vermelho, toda deformada, parecendo cega, a cabeça enorme alterada pela hidrocefalia, os cabelos ruivos bem penteados, partidos ao meio. Estava rodeada por 3 Consciexes. Tentei me aproximar e senti, antes de perguntar qualquer coisa, que ela estava afastada do soma pela força libertadora do sono. Para confirmar, indaguei mentalmente e ela me respondeu, permanecendo no mesmo lugar, sem mexer as pálpebras mal fechadas nas órbitas também deformadas. "Sou da Terra, sim", arrematou brincando. Todos se entreolharam e sorriram. "Somos companheiros, amigos, irmãos." Comecei também a rir ao identificar o verso da melodia espírita. Canção da Alegria Cristã. Quis saber mais de onde era o que fazia, mas a Consciex atalhou-me e esclareceu apenas: "Sou interna de uma casa assistencial, mas lá não apito nada, sou uma semi-morta." Compreendi imediatamente que, na qualidade de consim, ao voltar ao soma, as suas condições ainda eram piores, obscurecidas pela provação evidente do que a liberdade que estava desfrutando ali, naqueles momentos, com os 3 amigos ou conhecidos. Depois de agradecer-lhe, despedi-me dela e dos circunstantes num clima de bom humor e deixei o parque. Saí para uma rua com passeio e calçamento como se fosse na terra. Será que transitava algum veículo naquela pista? Não vi nenhum. Ao observar uma dupla de homens, intentei abordá-los, mas em chegando perto, percebi logo que estavam tão ensimesmados em seus mundos íntimos que desisti. Evidentemente eram consciexes doentes, o que dava indício da população mista da colônia. Ao chegar a uma praça ampla, assisti a espetáculo diferente e chocante. Vi numeroso magote de consciexes que se uniam, fazendo até movimentos ondulatórios, como se fossem de danças, e se satisfaziam umas às outras aos abraços e beijos com a maior naturalidade possível, parecendo uma troca grupal de energias ou doação de vibrações através das transfusões pelo contato direto, numa promiscuidade, a meu ver, de péssimo gosto. O fato produziu profunda impressão de orgia em meu íntimo. Manifestava-se uma conotação franca de sexo em tudo aquilo, sem nenhuma ideia de maldade. Era um fato natural. Como entender isso dentro de nossa organização social terrestre e dos atuais preconceitos humanos? Como emitir julgamento cosmoético acerca dessas práticas que extrapolam a compreensão de nossos hábitos e costumes? Seria isso um uso ou procedimento consciencial correto, naquele distrito extrafísico, dentro da moral cósmica? Alguma coisa ali me fazia lembrar cenas do teatro avançado da atualidade. Deixei a verdadeira onda viva humanoide que circulava serpenteando por toda a praça, saí dali e entrei por uma comprida viela cheia de curvas, com singelas casas nos 2 lados, ao modo de distinto arrabalde de cidade do interior brasileiro. O ambiente era mais limpo que os demais. Podem me perguntar, os outros estavam sujos de quê? Não sei, mas sentia e via a sujeira existente. Havia ladeiras suaves e muitas curvas arredondadas nas construções, nos lugares em que deveriam existir esquinas, quando começassem as ruas laterais. Engraçado, era a primeira vez que via ruas dividindo quarteirões sem esquinas. Todos os blocos eram arredondados, sem ângulos. Ficou inesquecível, na minha memória, o colorido azulado ou arroxeado da maioria das habitações, muitas geminadas, algumas com jardineiras floridas. As cores não eram feias, mas até pitorescas, e não me lembro de nenhum lugar terrestre ou ambiente humano
pintado com aqueles matizes inéditos. As edificações pareciam tão sólidas quanto as materiais. Curioso, as casas humanas, às vezes quando fora do Soma, eu as vejo por dentro, transparentes. Ali surgiram casas, mas todas opacas e indevassáveis. Igualmente, senti que não poderia passar através das paredes daquelas residências porque eram formas que atingiram estranho grau de substancialidade. O problema da densidade na dimensão extrafísica é muito sério. O poder modelador e organizador do pensamento assusta. A influência da mente para formar e moldar o próprio meio ambiente predomina em qualquer esfera da vida e, com isso, cria resultados impressionantes. Numa das ruas, alguns transeuntes me abordaram ao passar, como se quisessem abraçar-me com tranquilidade e a intenção de receberem energias, carentes que estavam de resistência ou defesa íntima. O recurso foi estender os braços e pensar firme na emissão de energias, como se estivesse energizando sem me encostar neles. Fiz isso com 4 grupos de 2 e 3 consciexes de cada vez. Eles já sabiam que qualquer consim poderia doar-lhes as forças que precisavam naquelas circunstâncias, sem nenhum sentido de viciação. Um pouco adiante, examinei um local público com arquibancadas, como se fossem de cimento, e percebi logo que o povo extrafísico ali estava se reunindo para melhorar e harmonizar os pensamentos em conjunto. Pareciam convalescentes do processo liberatório da primeira morte. Muitos estavam concentrados, outros apenas refletiam. Alguns olhavam absortos à frente, como se nada enxergassem. Próximo às arquibancadas, divisei uma espécie de ginásio com imensas grades que lembravam um pouco os andaimes ou jiraus, essas estruturas metálicas usadas para fazer pinturas em edifícios, mas desmesuradamente altas. Ia perguntar a alguém para que era aquilo quando, examinando mais atentamente as consciexes escalando por dentro as armações gradeadas, entendi, num átimo, o que se passava e a sua finalidade. As consciexes exercitavam a volitação, iam subindo dentro dos jiraus com a força do pensamento e se apoiavam nas travessas quando se sentiam cansados, fazendo pausas de repouso. O ambiente ali, realmente, não era dos melhores para a volitação. Antes de deixar o local, experimentei, por intensa curiosidade sadia, só para sentir as possibilidades e somente consegui um voo baixo dentro dos jiraus, após decidido esforço da vontade. Seria só a densidade da atmosfera do psicossoma que não deixava a gente parar livre no espaço? Se for isso, a forte influência da gravitação na colônia extrafísica. Como situar esse distrito extrafísico de transição numa escala de avaliação evolutiva dentro dos ciclos, esferas, planos ascensionais ou dimensões evolutivas? Depois disso, pensei em voltar para a base intrafísica, preocupado com a longa fieira, a sequência exata dos fatos que presenciara até ali e o esforço que teria que despender para me lembrar de tudo e fazer este registro. Parece que consegui transmitir as cenas principais das ocorrências no aglomerado extrafísico. Pelo menos, houve boa vontade. Incrível como é possível a consim viver e atuar fora do corpo denso na infinita, desconhecida e transcendente multidimensionalidade. Análise projetiva. Despertei-me na posição de decúbito dorsal e consultei o relógio. 3h26 da madrugada. As rememorações surgiram na minha cabeça com nitidez admirável. Levantei-me e vim grafar estas notas. Valem aqui algumas considerações sobre a rememoração. As observações díspares do projetor deambulante, os percursos diversos cobertos pela projeção, a manutenção da estabilidade do psicossoma livre e em trânsito, a recuperação da debilidade orgânica do corpo biológico durante a projeção e o impacto da volta ao cérebro encerrado no crânio sobre o banco de memória são os fatores mais poderosos para impedir a rememoração. E, além de tudo isso, torna-se necessário haver uma boa circulação cortical. Os registros mnemônicos fiéis
que permitem trazer de volta as observações só podem ser obtidos, seja de súbito, em bloco ou gradativamente em fragmentos, pelo projetor que goste das atividades extrafísicas e queira lembrar-se, com profunda autocrítica, antepondo-se com vontade granítica aos lapsos de consciência e às amnésias parciais. Não há outra solução e ninguém pode ajudar sempre, porque as diferenças entre o cérebro humano e a consciência projetada, a dimensão intrafísica e a extrafísica, os condicionamentos terrestres da mente finita coincidente e a expansão do pensamento liberto são enormes, intensos e permanentes. Existem milhares e milhares de projetores sem o saberem, porque são semiconscientes, ou seja, têm a consciência na dimensão extrafísica, contudo não conservam a rememoração dos eventos a que assistem ou dos quais participam. Se você chegou até aqui no vídeo, saiba que disponibilizamos uma playlist com os capítulos anteriores na descrição abaixo. Se gostou do conteúdo, nos ajude dando um like e compartilhando com seus amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E até ao nosso próximo vídeo.